Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Libras. Prazer, eu sou o professor Anderson Pereira, seu novo professor de Libras. Este é mais um Casos de Tradução e hoje nós iremos falar da relação entre Libras e matemática. Especificamente nós iremos tratar sobre perspectiva para a nossa sinalização em língua de sinais. Roda a vinheta e a gente já vai começar. O texto que eu estou trabalhando hoje é um texto gerado através de inteligência artificial e que eu utilizo dentro do meu curso de classificadores. Inclusive, quem quiser se inscrever para a próxima turma, link na descrição. Nesse texto, nós vamos falar de um personagem chamado Jonas e esse personagem dirige-se da sua escola até a vila onde reside. Mas quando chega na vila, simplesmente não encontra mais ninguém. Vamos acompanhar o trecho do texto e logo em seguida a gente vai ver como nós podemos pensar a ideia de perspectiva através desse texto. A vila onde morava deparou-se com um silêncio desconcertante. Não havia ninguém à vista. A arquitetura das casas em estilo alemão exalava um charme nostálgico, enquanto a vegetação exuberante envolvia os arredores. O sol brilhava intensamente, iluminando as ruas de pedras vazias. Seu cachorro, Bob, parecia inquieto, farejando o ar com ansiedade. Uma sensação de mistério permeava o ambiente, deixando Jonas intrigado e curioso sobre o paradeiro de todos os moradores. Para o vídeo de hoje, o que nos interessa é somente o trecho em que descreve a chegada do Jonas à vila. Através de inteligência artificial também, eu gerei uma imagem, que é essa que você está vendo agora, em que nós conseguimos perceber a presença do Jonas, a presença do cachorro Bob e a presença das casas no estilo mais ou menos alemão. E por trás dessas casas, então, existe uma vegetação, conforme disse o texto, uma vegetação exuberante. A ideia aqui é nós pensarmos sobre como, a partir do texto e a partir dessa imagem, nós vamos gerar a nossa tradução para esse texto. O que nós precisamos fazer no nosso espaço de sinalização é apresentar todos esses elementos. Personagem principal, que é o Jonas, o espaço constituído pelas casas e pela vegetação, mais o personagem cachorro, que no caso aqui é o Bob. O problema de tradução que nós temos aqui é saber qual a perspectiva que nós iremos apresentar para a pessoa que está vendo a nossa sinalização. A perspectiva que eu estou chamando aqui é a forma como a gente vê essa cena, a partir de como essa cena está sendo criada na minha cabeça, que é o meu entendimento sobre o texto, e como eu irei apresentar essa perspectiva, essa imagem, essa cena criada na minha cabeça para a pessoa com quem eu estou falando. Vejam que nessa imagem que eu estou apresentando aqui a vocês, é uma imagem que apresenta uma noção de perspectiva. Nessa imagem, o trilho do trem parece findar-se em um ponto específico. Esse ponto, nos estudos da matemática, a gente vai chamar de ponto de fuga. É como se todas as linhas convergissem ou chegassem apenas nesse ponto. O que eu estou falando de perspectiva aqui é o que em matemática a gente chama de perspectiva cônica. É quando todas as linhas da imagem parecem convergir ou chegar em um único ponto. Quando a gente pensa esse conceito aplicado à nossa tradução, a gente vai pensar de uma forma um pouco mais de fora. Vejam que nessa imagem que eu estou apresentando agora a vocês, a gente tem duas possibilidades de entender a nossa cena de perspectiva dessa imagem que foi gerada a partir do nosso texto. A gente tem a primeira noção, que é: nós estamos olhando o Jonas de costa, mas o Jonas está de frente para as casas e atrás das casas existe uma vegetação, como disse o texto, exuberante. Nessa primeira perspectiva, se eu tivesse que sinalizar isso, eu poderia muito facilmente incorporar o personagem Jonas e a partir de então, à minha frente, eu sinalizaria todo o espaço da vila, as casas, poderia fazer aqui do meu lado o cachorro Bob e por trás da casa, então, eu poderia fazer toda uma vegetação. Veja que nessa perspectiva, eu, que sou o próprio personagem Jonas, estou apresentando para a pessoa com quem eu estou falando a minha visão enquanto personagem da história, o que eu estou vendo? Casas e por trás dessas casas, as árvores. Eu incorporo o personagem e automaticamente eu me apresento nesse momento com esta vista. Eu estou vendo como o personagem Jonas, estou vendo todas as casas.
Na segunda imagem que vocês vão ver agora, é uma imagem em que nós temos uma perspectiva diferente, uma outra possibilidade de nós apresentarmos também essa noção do espaço que nós estamos descrevendo nessa narrativa. Nessa nova imagem, você vai perceber que nós estamos vendo as coisas por detrás das árvores. Neste caso, se eu fizer a incorporação do Jonas, talvez eu tenha problemas em harmonizar todos esses elementos no meu espaço de sinalização. Aqui, neste caso, uma sugestão é você não incorporar o personagem Jonas e apresentar, a partir do recurso de classificadores, essa posição aqui. Um personagem, automaticamente você vai apresentar as casas aqui. Vejam que o Jonas, não sou eu que estou sinalizando, o Jonas é exatamente esta configuração que eu escolhi para ser o Jonas chegando de uma escola. Ele se posiciona e você está vendo o Jonas de costa, mas eu que estou sinalizando estou vendo o Jonas de frente, eu, narrador. Se eu estou vendo o Jonas de frente, as casas devem estar de frente para o Jonas, porquanto a disposição das casas vai ser neste sentido e não no sentido oposto, como a gente fez no exemplo anterior. Jonas está de frente para as casas e todas as árvores elas estão por trás da casa. Então veja que eu apresento Jonas, casas e por trás da casa as árvores. Nós temos pelo menos duas possibilidades de apresentar essa mesma sinalização. E isso vai depender da perspectiva que eu decidir para fazer a apresentação dessas informações. Volto a dizer que, à medida que eu apresento uma dessas perspectivas, eu não posso confundir as duas coisas, porque senão pode gerar uma confusão e a pessoa com quem eu estou falando não vai saber se eu estou frente às casas ou por trás das casas. E é muito importante a gente considerar, e a imagem do Jonas chegando na vila nos dá essa noção, essa imagem, eu vou chamar aqui, essa imagem mental de como aconteceu a cena, vai me ajudar a escolher então os meus elementos de sinalização aqui no meu espaço. Se eu tenho, no segundo caso, o Jonas sendo representado por uma configuração de mão, ele está de frente para mim, Anderson, que estou sinalizando, porquanto as casas devem estar em frente ao Jonas e, automaticamente, as árvores por trás dessa casa. Se eu incorporo o Jonas chegando nessa vila, eu sou agora aqui o próprio Jonas, então as casas estão em frente a mim, então elas precisam ficar nesta disposição logo de frente para mim e as árvores precisam estar por trás dessas casas. Essa noção de perspectiva vai nos auxiliar a pensar como nós iremos apresentar essa informação e também vai nos ajudar aqui no processo de tradução. Se você chegou até aqui, bem provavelmente é porque você se interessou por esse tema. Se você se interessou pelo tema, eu vou procurar e deixar aqui na descrição do vídeo algumas referências acadêmicas de estudo sobre este tema de perspectiva na sinalização. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e também deixa um like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Esta foi a nossa aula de hoje, eu espero você no próximo episódio de Casos de Tradução. Um grande abraço e até mais!